Pais querido, você está na Escola Teológica RPB. Aqui quem fala é o pastor Daniel Gonçalves. O tema do vídeo de hoje é aprendendo o que não se deve pregar, em resumo aos 3 vídeos anteriores. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, procura aí na playlist que você vai encontrar. Eu quero lhe pedir que você que está assistindo esse vídeo, deixe o seu like. Eu vou esperar. Deixou o seu like? Vamos adentrar no assunto desse vídeo. Quem assistiu os outros vídeos que eu vim falando a respeito, você vai perceber que há muitos erros sendo pregados, infelizmente, por muitos pregadores atuais. E esses erros, ele tem feito com que pessoas sejam geradas e continue pregando também tais erros. O nosso propósito, nosso foco nesse canal é poder auxiliar algumas pessoas nessa área, para que as pessoas estejam mais preparadas para exercer a sua função ministerial com excelência. Então, nós temos que ter isso em mente, principalmente os pregadores, colocar isso em mente, aprender primeiro o que não se deve pregar, para depois aprender o que se deve pregar. Um conselho aqui, antes que entremos no assunto, é melhor você ter 3 pregações verdadeiras do que ter 30 pregações antibíblicas. Porque tendo 3 pregações verdadeiras, você vai conduzir pessoas à verdade e à vontade de Cristo. Mas se você tem 30 mensagens e elas não são verdadeiras, você conduzirá pessoas à mentira. E aí vai ter que vir outro trazer sobre a mente deles o verdadeiro sentido do texto bíblico, para que eles possam compreender a verdadeira mensagem do Evangelho, para que eles possam colocar em prática e viver aquilo que Cristo de fato quer para a sua vida. O primeiro tópico que eu quero tratar com você é o pregador e a sua vida de oração. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Já aconteceu alguma vez que você foi pregar e no momento que você foi pregar, você se sentiu só? Você estava sozinho, Deus não estava com você. Mas durante a semana você orou, você jejuou, você leu Bíblia, mas mesmo assim você se sentiu só? Muitas das vezes isso acontece, sabe por quê? É porque nós temos uma preocupação exacerbada em orar na semana que vamos pregar. Mas nós temos que compreender que Deus não nos usa por causa da semana que estamos orando para pregar no fim de semana. Mas Deus nos usa por causa do relacionamento constante que temos com Ele. Pois nós não devemos colocar em mente que temos que orar simplesmente na semana que vamos pregar. Mas nós temos que ter uma vida constante e abundante em oração e em intimidade com Deus. Pois nós temos que ter essa necessidade de estar no lugar secreto com Deus. Essa prioridade de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque quando nós colocamos em xeque a nossa oração por causa da nossa pregação, nós não entendemos o que de fato é desfrutar de comunhão. Um desfrutamento de comunhão é uma vida de oração. Não é eu oro hoje ou amanhã porque vou pregar, mas eu oro todos os dias, diariamente. Assim como eu preciso do pão nosso de cada dia, eu entendo que eu preciso da comunhão nossa de cada dia, preciso da oração nossa de cada dia. Temos que colocar essa compreensão. Por isso que às vezes alguém se sente sozinho no púlpito, porque simplesmente ele na semana de pregar, ele disse, não, eu vou orar. Como a oração na semana de pregar fosse uma lâmpada mágica que vai realizar os seus desejos. Mas oração é comunhão. E comunhão é intimidade com Deus.
quando eu tenho intimidade com Deus. Se mesmo na semana que eu vou pregar, eu não intensifique a oração, mas eu mantenho minha vida de oração, Deus vai me usar por causa da intimidade, mas também por causa da misericórdia dele. Se você observar em João, capítulo de número 11, versículo de número 41, vai dizer as seguintes palavras: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Olha a expressão, graças te dou por me haveres ouvido. A teologia bíblica da oração comenta acerca desse assunto. Ele vai dizer o seguinte: o uso que Jesus fez do verbo no tempo passado, graças te dou por me haveres ouvido, indica que antes da oração pública ter sido proferida, a oração em particular já havia sido feita e respondida. Ou seja, antes que Jesus fizesse algo ali, ele já tinha uma vida íntima, particular com o Pai no secreto. Temos que ter essa necessidade de estar com Deus no secreto. Eu quero citar algumas frases aqui do meu livro, Aprendendo que não se deve pregar. Ouça essas frases e reflita. Não ore somente pela necessidade de pregar. Ore porque necessita viver em comunhão com Deus. Um homem cujo maior tesouro é Deus tem toda a sua vida dedicada a Ele em oração. Glória a Deus por isso, porque esse Deus é o nosso maior tesouro. Martinho Lutero, ele vai dizer: ser cristão sem orar é como querer viver sem respirar. John Wesley disse que a oração é o oxigênio da alma. Então, para que possamos viver com Deus, para Deus e desfrutar momentos com Ele, temos que ter uma vida de oração constante e abundante. A segunda parte aqui que eu quero refletir com você, o tema é: o louvor liberta. É em resumo as frases que citamos, algumas frases no vídeo anterior. Você vai lá e assiste eles. O louvor liberta. Você já ouviu alguém dizendo: o louvor liberta? Pode-se dizer que o louvor pode acontecer que liberte, mas qual é o sentido? Porque em João capítulo de número 8, versículo de número 32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei que na primeira aliança, ou no Antigo Testamento, Davi, ele chegou ali tocar a sua harpa ou louvar, e o espírito que estava sobre Saul, ele se retirava, mas ele voltava novamente. A pessoa pode até atribuir essa parte dizendo o louvor liberta, mas nós sabemos o que de fato liberta é a verdade, é a palavra de Deus. Ela que liberta, ela que transforma, ela que traz sobre o homem uma nova vida e uma nova transformação. O terceiro que eu quero pontuar aqui é que é muito utilizado. O sangue de Jesus tem poder, principalmente quando vai expulsar algum demônio e a pessoa diz: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus, de fato, ele tem poder, mas para expulsar demônio, o sangue de Jesus tem poder. Tem algum texto na Bíblia que alguém usou essa expressão para expulsar demônio? Porque Jesus, Paulo, quando eles expulsaram o demônio, foi pela autoridade da palavra Jesus, e Paulo pelo nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, reflita. Mas para quê? A Bíblia vai dizer que tem para salvar. Então o poder que há no sangue de Jesus é para nos salvar.
Então tem algumas frases citadas, como essas duas que acabamos de citar, que é muito bom analisarmos para podermos compreender o que de fato a Bíblia vai responder, o que de fato a Bíblia ela traz como uma verdade inerente. Uma frase não pode anular uma realidade textual da Bíblia. O que está escrito, está escrito. Se a Bíblia fala, eu tenho voz. Se ela silencia, é invenção dos homens. Em resumo, na minha fala nesse vídeo, para não ficar tão longo, eu quero tratar, por último agora, eu poderia pontuar como o seguinte, essa última fala: a cobrir os pés. Você já ouviu essa fala, essa expressão? Não? A gente vai compreender essa expressão. Mas o assunto que cerca essa fala está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 24, versículo de número 3, ou do versículo 1 em diante. Você vai perceber que muitas pessoas, a citar o ocorrido, ou pregadores também, alguns, a citar esse ocorrido, que Saul ele entrou em uma caverna e Davi estava dentro dessa caverna com os seus companheiros e ele cortou um pedaço do manto de Saul. E eu já vi muitas pessoas dizendo que Saul foi descansar dentro dessa caverna. Por isso que enquanto ele descansava, Davi ele foi e cortou. Você já ouviu alguém dizendo isso? Se você ouviu, eu quero até que você depois comente aí. Mas eu quero ler algumas versões de Bíblia aqui para você entender essa compreensão. É até engraçado, mas é bom pontuar para que as pessoas entendam e compreendam o que de fato o texto está dizendo. Olha o que a Bíblia vai dizer. No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 24, versículo de número 23, na João Ferreira de Almeida. E chegou a uns currais de ovelhas, no caminho onde estava uma caverna. E entrou nela Saul, a cobrir seus pés. Tem outra versão aqui na Bíblia King James. No caminho, Saul parou nos currais de ovelhas, onde próximo havia uma caverna, e entrou ali a fim de aliviar seu vento. O que é aliviar vento? Deixa eu ler outra tradução para ficar bem mais claro. A Nova Versão Internacional vai dizer: e ele foi aos currais de ovelhas, que ficaram junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Então perceba, o que é que tem a ver uma pessoa fazer suas necessidades fisiológicas em uma caverna? Depois você lê os versículos posteriores, eu resumi, mas você nos versículos você vai perceber que Davi estava nessa caverna e cortou um pedaço do manto de Saul. Mas o que tem a ver com cobrir os pés com dormir? Nada. Cobrir os pés, que é um eufemismo para suavizar o que quer dizer o texto. Depois outras traduções mais contemporâneas vai traduzir que é aliviar o ventre, aquele momento, que a pessoa vai ao banheiro. Mas eu só quero passar isso para você entender o erro gigantesco nesse capítulo de número 24, que as pessoas, ou algumas pessoas e alguns pregadores cometem. Então evite cometer erros, porque depois que você comete um erro sendo pregado, tem pessoas que vai passar 10 anos e vai continuar falando aquilo que você falou para eles. Então, quando assumimos a tribuna, o púlpito, há ali de fato uma responsabilidade, pois você está formando pessoas mentalmente
psicologicamente, intelectualmente, para que elas possam também formar outras pessoas. Você é responsável por isso. E você que assistiu o vídeo até o final, eu quero lhe pedir, por gentileza, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho e também não esqueça de deixar o seu comentário, para que possamos ter seu feedback, para entendermos que você está gostando de nossos vídeos. Lembrando, né? Compartilha com os seus amigos também. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Estamos a caminho de encerrar essa série. Elas serão 5 vídeos, como eu pontuei no início, esse é o 4º vídeo. E eu queria agradecer pela vida de cada um de vocês que chegaram até aqui conosco. E também louvar a Deus pela vida dos novos inscritos que têm aí interagido conosco nesse canal. Quero lhe pedir também que você vá lá no Instagram. No Instagram vai estar lá, coloca lá @Escola Teológica RPB, e lá vai sempre ter algumas perguntas bíblicas nos stories, e também você pode dar algumas sugestões de vídeo. Pontuando aqui que o próximo vídeo ele vai ser indicativo. Eu vou estar indicando 10 livros no próximo vídeo acerca do assunto que temos tratado anteriormente, para que você também possa ampliar a sua visão e ter um conhecimento maior acerca desses assuntos tratados, para que você possa crescer na graça e crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.